Se você já entrou em um ambiente e sentiu que alguém ali te observava em silêncio, sem chamar atenção, sem se exibir, mas ainda assim parecia ocupar todo o espaço, talvez você já tenha sentido um leve desconforto sem saber explicar o motivo. Não foi arrogância, não foi ameaça direta, não foi nada explícito. Ainda assim, algo ali mexeu com você. E se eu te disser que esse incômodo não surge do acaso? Que existe uma razão profunda, psicológica e emocional para pessoas low profile causarem tanto impacto e até medo, sem dizer quase nada? Talvez, enquanto você ouve isso, uma parte sua já esteja se reconhecendo, porque no fundo, esse tema não fala só sobre os outros. Ele fala sobre quem você é quando não precisa provar nada. Fala sobre o poder silencioso de quem não vive pedindo validação. E principalmente fala sobre o desconforto que o silêncio provoca em um mundo viciado em barulho. Vivemos em uma era em que existir parece sinônimo de se mostrar. Quem não se expõe, quem não explica demais, quem não justifica cada passo, acaba sendo visto como estranho. E tudo que é estranho tende a gerar medo. Pessoas low profile não oferecem ao mundo o que ele espera consumir facilmente. Elas não entregam tudo mastigado. Não revelam suas intenções, seus pensamentos, suas dores e planos em tempo real. E isso cria um vazio, um espaço em branco. E o ser humano, quando encontra um vazio, automaticamente tenta preenchê-lo com projeções. É aí que começa o problema. Porque quando alguém não se explica, a mente do outro cria histórias. Quando alguém não se expõe, o outro imagina intenções ocultas. Quando alguém não compete por atenção, acaba sendo visto como alguém que tem algo a esconder. Mas e se, na verdade, essa pessoa só tiver aprendido a se guardar? E se ela só tiver entendido que nem tudo precisa ser compartilhado para ser real? Pessoas low profile não costumam entrar em disputas de ego. Elas observam mais do que falam. Sentem antes de reagir. Escolhem o silêncio não por medo, mas por consciência. E isso desestabiliza profundamente quem vive em constante necessidade de afirmação. Porque o silêncio funciona como um espelho. Ele reflete inseguranças, carências e conflitos internos que o barulho tenta esconder. Existe algo profundamente desconcertante em alguém que não precisa se explicar o tempo todo. Alguém que não se apressa em mostrar resultados, que não anuncia seus movimentos antes de executá-los. Em um mundo onde tudo é performance, quem vive com autenticidade silenciosa parece perigoso. Não porque machuca, mas porque revela. Revela que é possível viver sem aplausos constantes. Revela que é possível ter profundidade sem espetáculo. Talvez o medo não esteja na pessoa low profile em si, mas na comparação involuntária que ela provoca. Quando alguém se sente inteiro em silêncio, isso confronta quem só se sente vivo quando é visto. Quando alguém parece confortável consigo mesmo, isso incomoda quem vive em guerra interna. Não é sobre superioridade, é sobre contraste. O contraste entre quem busca fora aquilo que falta dentro e quem já encontrou um certo nível de paz interior. E aqui está um ponto delicado. Pessoas low profile raramente tentam impor sua presença. Elas não precisam. A presença delas se impõe sozinha. Existe uma coerência interna, uma solidez emocional, que não depende da aprovação externa. Isso cria uma sensação de mistério. E o mistério, para muitas pessoas, é insuportável. Porque o mistério não pode ser controlado. Controlar é uma necessidade básica para quem vive inseguro. Saber o que o outro pensa, sente e planeja. Ter acesso. Ter previsibilidade. Pessoas low profile quebram esse padrão. Elas não se entregam facilmente à leitura superficial. Não deixam suas cartas abertas na mesa. E isso faz com que algumas pessoas se sintam vulneráveis ao redor delas, como se estivessem perdendo o controle da narrativa. Existe também um aspecto emocional profundo nisso tudo. Pessoas silenciosas costumam ter uma relação mais íntima consigo mesmas. Elas processam emoções internamente, pensam antes de agir, refletem antes de falar, e isso cria uma aura de estabilidade emocional.
Para quem vive no caos interno, essa estabilidade parece inalcançável. E tudo aquilo que parece inalcançável pode gerar ressentimento ou medo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que pessoas quietas são difíceis de ler. E isso geralmente não é um elogio, nem uma crítica direta. É uma confissão. Uma confissão de desconforto, porque ler o outro dá uma falsa sensação de segurança. Quando não conseguimos ler, sentimos que estamos em desvantagem. Mas a verdade é que ninguém deve ser obrigado a ser decifrado o tempo todo. O curioso é que pessoas low profile raramente estão tentando causar impacto. Elas não estão jogando um jogo psicológico. Elas simplesmente escolheram um caminho diferente. Um caminho de menos exposição e mais presença. Menos fala e mais escuta. Menos reação e mais consciência. E isso, sem querer, acaba revelando o excesso do mundo ao redor. Em ambientes sociais, profissionais ou até familiares, o low profile muitas vezes vira alvo de interpretações distorcidas. Pode ser visto como arrogante, distante, frio ou misterioso demais. Mas na maioria das vezes, trata-se apenas de alguém que não sente necessidade de se afirmar o tempo todo. Alguém que entende que o valor pessoal não precisa ser anunciado em voz alta. E talvez a pergunta mais importante aqui não seja por que essas pessoas assustam tanto, mas por que o silêncio delas incomoda tanto. O que exatamente ele desperta em quem se sente ameaçado? Que insegurança ele toca? Que ferida ele expõe? Porque o medo raramente nasce do outro, ele nasce dentro. Se você se identifica como alguém low profile, talvez já tenha sentido isso na pele. Olhares curiosos, comentários velados, tentativas de te rotular, pessoas tentando te provocar só para ver sua reação. Tudo isso acontece porque o silêncio, quando não é compreendido, vira um convite para projeções. Mas existe um poder imenso em não reagir a tudo, em não se explicar para quem não quer entender, em permanecer fiel a quem você é, mesmo quando isso gera desconforto externo. E se você se identifica mais com quem se sente desconcertado diante de pessoas assim, talvez esse seja um convite à reflexão. O que exatamente te incomoda? A falta de controle? A ausência de validação? O espelho silencioso que elas representam? Às vezes, o incômodo não está na postura do outro, mas naquilo que ela desperta dentro de nós. Pessoas low profile não são melhores nem piores. Elas apenas escolheram um caminho de menor ruído e maior profundidade. Um caminho que exige autoconhecimento, limites bem definidos e uma certa coragem emocional. Porque em um mundo que grita, permanecer em silêncio é um ato de força. Talvez o verdadeiro medo não seja delas. Talvez o medo seja perceber que existe outra forma de viver. Uma forma menos dependente da aprovação alheia. Uma forma mais alinhada com a própria essência. E isso, para quem ainda não encontrou esse equilíbrio, pode parecer ameaçador. No fim das contas, pessoas low profile nos ensinam algo importante sem dizer uma palavra. Elas mostram que não é preciso se expor o tempo todo para existir. Que não é preciso se justificar para ser válido. Que o silêncio também comunica. E comunica muito. Talvez, depois desse vídeo, você comece a olhar para essas pessoas com outros olhos. Ou talvez, comece a olhar para si mesmo com mais honestidade. Porque, no fundo, esse tema não é sobre medo, é sobre consciência, sobre entender o que nos move, o que nos incomoda e o que projetamos nos outros sem perceber. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você se sentiu descrito aqui, saiba que esse espaço é para reflexões profundas como essa. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo se você se identifica mais como alguém low profile ou como alguém que já se sentiu desconcertado diante do silêncio de outra pessoa. Essa troca pode revelar mais do que você imagina.